Olá, irmãs! Chegamos ao nosso último encontro da série Meditações em Eclesiastes. Foi uma caminhada boa em que acompanhamos Salomão fazendo a sua investigação para buscar respostas sobre o sentido da vida. Uma caminhada boa e que evidencia que esse não era apenas um anseio de Salomão, mas é um anseio de toda a humanidade. Todo ser humano deseja compreender qual é o sentido da vida. Esse é um desejo nosso também, e o será de todas as gerações que ainda virão. Todos nós, todo ser humano quer compreender qual é o sentido da vida. E nessa caminhada pelo livro de Eclesiastes, ele nos ajuda a buscar essa resposta. É interessante que nós veremos agora nesses últimos capítulos 9, 10, 11 e 12, que Salomão chega à sua conclusão final em vista de tudo que ele investigou, de tudo que ele buscou. O capítulo 9 e 10, ele faz uma recapitulação de sua investigação. E nos capítulos 11 e 12, ele então apresenta a sua conclusão final no que ele entende ser o verdadeiro sentido da vida. Então eu gostaria de começar com você lendo os versículos 1 e 2 do capítulo 9, entendendo então que Salomão, neste primeiro momento da sua investigação final, do seu resultado a ser apresentado, ele faz uma recapitulação de tudo que ele já havia investigado. Então olha o que ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isso. O quê? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O quê? O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Nesses capítulos 9 e 10, Salomão relembra a sua busca pelo sentido da vida por meio de sua experiência pessoal, por meio da observação geral que ele faz e por meio da moral prática. Nós vimos nos capítulos anteriores que ele chega à conclusão de que o sentido da vida não está nessas coisas, porque elas em si mesmas não trazem esse sentido, esse significado, essa plenitude, essa satisfação que o ser humano deseja alcançar na sua vida. E aí no capítulo 9 e no capítulo 10 ele relembra isso, e é o que nós acabamos de ler. Ele faz uma constatação de que tudo sucede igualmente a todos. Não importa se você é bom ou mau, a morte virá para todos, problemas virá para todos, dificuldades virá para todos. Não importa se você tem uma conduta moral exemplar, você também vai sofrer injustiças, você também vai sofrer problemas. Por isso, ele já conclui que definitivamente o sentido da vida não está nessas coisas, em andar corretamente ou não, em ser justo ou injusto, em ser puro ou impuro. É algo maior do que isso, mais complexo do que isso. E aí nesse capítulo 9 e 10 ele vai falando um pouco sobre isso. Ele fala da sabedoria, fala de alegria, fala de posses, fala dessas coisas todas que fazem parte da nossa vida, mas que em si mesmas não trazem para nós plenitude, satisfação plena, perfeita, completa. E aí então é quando ele vai caminhando para os capítulos 11 e 12 que ele vai nos alertar para o que Baxter no seu livro Examinai as Escrituras chama de o verdadeiro bem. Que conclusão Salomão entende, a que conclusão Salomão chega na sua investigação, na sua busca sobre o sentido da vida? Qual é o verdadeiro bem? E aí então Baxter, analisando essas palavras de Salomão nos capítulos 11 e 12, ele diz o seguinte, que o verdadeiro bem está em gozar o presente com sabedoria, juntamente com temer a Deus, ter fé em Deus e na vida além da morte, na eternidade. Então, 3 conclusões apresentadas aqui que nos fazem pensar um pouco sobre qual é o verdadeiro sentido da vida. Então, em primeiro lugar, Salomão traz para nós, no capítulo 11, essa ideia de gozar a vida, mas gozar a vida com sabedoria. Tem um versículo muito conhecido, muito usado, especialmente para os jovens, né? Mas que ele é válido para todos nós, não é uma palavra diretamente, especificamente para os jovens, mas
ela é para todos os leitores do livro de Eclesiastes, e ele diz o seguinte no capítulo 11, o versículo 9. Então nós já estamos dentro dessa conclusão de Salomão sobre o sentido da vida, e ele começa dizendo então que o verdadeiro bem, que o verdadeiro sentido da vida está em primeiro lugar em gozar o presente, em se alegrar no presente, porém com sabedoria. Ele diz assim no capítulo 11, versículo 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Por isso, afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, elas passam. E no capítulo 12, versículo 11, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então o sentido da vida, ele começa a ser compreendido por nós como uma exortação de Deus para nós por meio de Salomão, para que nós compreendamos melhor a nossa vida, a nossa existência. O que nós temos de fazer enquanto estivermos aqui? Gozar a vida, nos alegrarmos nos nossos dias, porém compreendendo que de tudo nós vamos prestar contas. Esse versículo é algo interessante que nos chama a atenção, e às vezes nós somos tentados a olhá-lo apenas de forma negativa. Às vezes, quando lemos esse versículo, pensamos assim, como se Salomão estivesse dizendo: olha, jovem, aproveita a vida, faz tudo o que você quiser, que agrada os seus olhos, que satisfazem o teu coração, mas saiba de uma coisa: de todas as coisas Deus te pedirá contas. Essa é uma perspectiva, às vezes, negativa, deixando-nos a entender que nos alegrarmos, que desfrutar de coisas boas, de aproveitar a vida, tem a ver com algo errado. Não necessariamente. Deus espera que nós nos alegremos na vida que Ele nos deu, que nós desfrutemos da vida que Ele nos deu. Então nós sabemos que não somos deste mundo, somos peregrinos aqui. A nossa vida, a nossa esperança deve estar na vida que Deus tem preparado para nós, no futuro com Ele, na eternidade. Mas Ele nos deu uma vida para ser vivida aqui, e Ele espera que nós a vivamos de forma alegre, de forma em que nós demonstremos satisfação, gratidão, que nós possamos nos alegrar plenamente naquilo que Ele tem nos oferecido. Então, passe a ver esse versículo como um conselho de Salomão, e obviamente do próprio Deus para nós, de que nós devemos sim nos alegrar nos nossos dias, no nosso presente, nas coisas que Deus nos dá, porque foram dadas pelo próprio Deus. Porém, temos que fazer isso com sabedoria, com responsabilidade, temendo a Deus, entendendo que nós prestaremos a Ele conta de tudo que nós fizermos. Inclusive, se a gente continuasse lendo aqui o capítulo 12, nós veremos que ele dá esse conselho até mesmo dizendo: por quê? Faça isso, se alegre, se deleite na vida antes que venham os maus dias, que às vezes a velhice vai chegando e vem trazendo consigo problemas, limitações, né, de vários sentidos, que às vezes nos impedem de desfrutar das bênçãos maravilhosas que Deus nos deu para vivermos aqui no presente enquanto estivermos aqui neste mundo. Então, o verdadeiro bem, o verdadeiro sentido da vida está em primeiro lugar em nós nos alegrarmos nas coisas que Deus nos deu enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Termos satisfação, termos alegria e junto com isso gratidão, porque sabemos que todas as coisas vêm das mãos de Deus para nos abençoar, para nos alegrar. O Senhor se alegra de nos vermos felizes aqui, desfrutando de forma grata de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Então, não olhe esse versículo apenas na perspectiva negativa, como se a expressão aproveitar a vida tem a ver com pecado. Não. Pode ter a ver com pecado, mas aproveitar a vida pode ter a ver com agradar a Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele nos deu. É um pensamento que ele é libertador, porque muitas vezes nós, com esse entendimento equivocado de aproveitar a vida, muitas vezes deixamos de nos alegrar nas coisas que Deus nos deu, enquanto que Ele espera que nós possamos viver a nossa humanidade aqui na Terra plenamente. Depois de resgatados pelo sangue de Jesus, nós temos a condição de fazer as boas escolhas, de
ouvir aquilo que Deus tem nos ensinado, para então nos desfrutarmos da nossa vida com responsabilidade e com sabedoria. Mas Salomão, ele vai chegando ao final do capítulo 12 e ele apresenta literalmente um resumo dessa sua investigação sobre o sentido da vida. E no versículo 13 do capítulo 12, ele diz o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui Salomão, ele encerra então sua investigação sobre o sentido da vida, dizendo que além de nós compreendermos que o sentido da vida está em gozar o presente com sabedoria, está em fazer isso temendo a Deus, entendendo que há uma vida após a nossa existência aqui que nos aguarda, é a eternidade com Deus. E é interessante que ele fala assim, né? O resumo é: teme a Deus. O que é temer a Deus? Nós já falamos sobre isso em alguns outros vídeos, e às vezes nós pensamos em temor a Deus relacionado a medo, e isso envolve também, porque quando nós falamos sobre tremor e temor, há esse medo pela autoridade que Deus tem, pelo poder, pela soberania que Ele tem, mas um temor também no sentido de respeito e honra. Mas há um detalhe que às vezes passa para nós despercebido, porque nós compreendemos e observamos que muitas pessoas neste mundo declaram temer a Deus. Muitas pessoas falam, demonstram respeitar a Deus, a existência de Deus, o cuidado de Deus. Mas nós sabemos, porque as Escrituras dizem, que até o diabo teme a Deus. E o texto diz que o diabo teme e treme diante de Deus. Então, o que é esse temer a Deus? Porque se o diabo teme a Deus e isso não garante a ele estar em comunhão com Deus, por que esse temor a Deus nos garante, então, viver uma vida plena com Deus? Que diferença há nesse temer a Deus que Ele espera de nós e o temor que o diabo, que é o adversário, o grande adversário de Deus e da humanidade, tem, e ainda assim isso não lhe garante comunhão com Deus? E aí o segredo revelado, a dica dada e oferecida por Salomão é o que ele diz logo depois: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então temer a Deus tem a ver com recebê-lo como Senhor, aquele que coloca algumas normas, regras, dicas, direções a serem seguidas e que devem ser observadas. Jesus, que é chamado no Novo Testamento como bom pastor, o que dá vida pelas ovelhas, o que cuida das ovelhas, ele diz algo que combina com isso que Salomão apresentou. Ele fala que aqueles que o amam ouvem os seus mandamentos, ouvem a voz do pastor e seguem a voz do pastor, ou seja, fazem aquilo que eu vos mando. E o próprio Jesus, em Lucas, ele faz uma pergunta inquietante, muito provocativa, confrontadora, porque muitas vezes, como eu disse, muitas pessoas declaram temor a Deus, muitas pessoas declaram amar a Deus, muitas pessoas declaram servir a Deus. Mas é interessante que no momento como esse, lá em Lucas, em que estava sendo discutido exatamente isso, que as pessoas dizem sobre o seu relacionamento com Jesus, Jesus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Então, temer a Deus tem a ver com obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. E aí está um grande confronto para nós. Por que muitas vezes as pessoas não compreendem o verdadeiro sentido da vida? Porque elas não compreendem verdadeiramente o que é temer a Deus. Temer a Deus é tê-lo como Senhor das nossas vidas, como o Rei que governa as nossas vidas. Aqui nós devemos nos submeter, sim, obedecer a sua palavra. O próprio Jesus disse isso. Quem me ama guarda os meus mandamentos, pratica os meus mandamentos. Então, Salomão, além de chegar na conclusão da sua investigação sobre o verdadeiro sentido da vida, em que ele define que está em 3 coisas, que é gozar o presente com sabedoria, juntamente com temer a Deus
e compreender que há uma vida futura a ser experimentada. Ele, além de apresentar essa conclusão para a sua investigação, ele nos confronta a pensar qual tem sido o nosso relacionamento com Deus. Porque se o nosso relacionamento com Deus ele não é verdadeiro, nós não encontramos o verdadeiro sentido da vida. O que te falta para compreender isso? Essa questão ela é tão confrontadora, ela vale para todos nós, para nos avaliarmos, porque muitas vezes nós podemos inclusive nos declarar crentes no Senhor Jesus, sermos frequentadores de igrejas, cumprir rituais eclesiásticos, mas não temermos verdadeiramente a Deus, porque demonstramos que não guardamos os seus mandamentos. Então, esse confronto, essa conclusão de Salomão, ela é confrontadora exatamente porque nos faz pensar sobre isso. Qual é a minha verdadeira relação com Deus? Eu temo a Deus? Como eu demonstro isso? Guardando os seus mandamentos? Ou eu apenas o admiro, o reconheço, mas eu não quero seguir as suas regras e as suas direções? Isso é o que nós vemos no mundo. Muitas pessoas dizendo que Jesus é maravilhoso, é lindo, mas não quer ouvir aquilo que ele diz, não quer seguir os seus passos. Então, você que está aí me assistindo hoje, se você já tem plena convicção de um relacionamento profundo com Deus por meio de Jesus Cristo, desfrute da vida, esse é o verdadeiro sentido da vida. Faça isso com sabedoria, sabendo que há uma vida futura e que todas as nossas obras terão que ser prestadas. Haverá uma conversa final com o Senhor. E para você que ainda não tem convicção, lembre-se de que Jesus, cumprindo um plano de amor eterno, ele veio a esse mundo para oferecer a sua vida por amor a nós, pagar pelos nossos pecados, pela sua justiça nos tornar justos, mesmo nós sendo pecadores. Essa dívida que havia contra nós em relação a Deus, de sermos pecadores e ofendermos a Deus, ele pagou. Não há uma dívida mais contra aqueles que o amam e o seguem. Se você ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus, o bom pastor, o mestre, o nosso Deus, que seja hoje o dia. A palavra de Deus diz: se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Entregue sua vida a Deus, entregue sua vida a Jesus, compreendendo que recebê-lo como Senhor e Salvador tem a ver com compreender que Ele paga sim pelos seus pecados e lhe garante vida eterna com Deus, mas Ele também espera que você possa ouvir e seguir os seus passos, ouvir as suas palavras e seguir os seus passos. Tem a ver com guardar os seus mandamentos. O verdadeiro sentido da vida está nisso, porque ela nos ensina que quando nós nos entregamos completamente a Jesus, para ouvir as suas palavras e seguir os seus passos, nós poderemos enfrentar inúmeras situações e adversidades da nossa vida, mas permaneceremos firmes, porque a nossa esperança está na vida futura que Ele tem preparado para nós. Que você aproveite essa oportunidade hoje e se entregue a Jesus, aquele que é capaz de nos dar maravilhas para serem desfrutadas enquanto estamos aqui neste mundo. Ele nos quer ver felizes aqui, cumprindo a nossa missão, mas desfrutando de inúmeras bênçãos, com a esperança e a certeza de uma vida futura perfeita, plena, livre de problemas, livre de pecados, na companhia eterna do Senhor Jesus. Que esse verdadeiro sentido da vida seja encontrado e compreendido por cada um de nós, para que nós possamos o mais rápido possível desfrutarmos ao máximo das bênçãos espirituais que o Senhor tem dado para nós, tem oferecido a nós quando nós compreendemos o verdadeiro bem, aquilo que o Senhor, Deus, o nosso Pai, espera de nós. Um grande abraço, foi muito bom contar com a sua companhia e até uma próxima série, uma próxima etapa de meditações na Palavra de Deus. Um grande abraço.